me guarda, vale onde eu for. Oh, o mundo inteiro depender de ti, Senhor. Meus tesouros, quem me amou, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Por onde eu for, não tenho nada sem ti, Senhor. Eu te levarei. Tua presença, tua presença. Boa noite, irmão Álvaro. Tudo bem com você? Que bom que você tá aí me vendo. Eu sei que você só pode escrever, então escreve aí, ó. Deus te abençoe. Como é que tá a Gabi? Como é que tá a esposa? Feliz que você tá aí. Soube que você tá pertinho agora, né? Morando em Bragança. Vamos marcar um café. Isso é o que me basta. Eu vou aguardar o pessoal entrar, irmão. E aí depois a gente manda ver. Ripa na chulipa. Outro lugar.
pessoas. Procurei. Irmão Álvaro, comenta aí pra mim se tá ouvindo bem, por favor. Ok, sim, imagem. Bacana, Anitta. Obrigado. Que bom. O Luiz pode entrar também, Matheus. Glória a Deus, feliz que vocês estão aqui comigo. Muito bom, pessoal. Já vai dar 5 minutinhos e já vamos começar então. Muito bom tê-los aqui. Prazer, feliz que vocês estão aqui para mais conteúdo de primeira aí, para quem quer triplicar as vendas, quem quer lançar no espaço, alcançar novos patamares aí. Bem-vindo, Alencar, também. Bom que vocês estejam aqui comigo. Muito bom, já deu 5 minutos. Vamos começar essa live aí. Muito bom, obrigado, Senhor, por mais uma live. Na verdade, agora começamos a fazer lives toda quinta-feira, 8 horas. Vou trazer para vocês aqui os assuntos assim concernentes à parte comercial, estratégias de última geração, métodos 100% aplicáveis no teu nicho, no teu setor. Você já vai poder estar aplicando amanhã mesmo e já vai estar performando. E eu espero que você aí exploda de vender, viu? Com a graça de Deus, né? Muito bom. Essa é uma missão que o Senhor colocou aí em minhas mãos e é uma honra poder estar dando todo o auxílio. Quem já é meu aluno sabe, inclusive pode me chamar a qualquer hora. A gente estando disponível já responde, já traça novas estratégias que vão realmente fazer com que você saia na frente, que você possa converter muito mais, vender muito mais, sempre guardando seus valores, né? Sem manipular, sem pressionar, sem fazer o cliente levar o que ele não quer, o que ele não precisa, né? Atendendo aí as metas, vamos conseguir bater as metas, vamos passar das metas com certeza. Vamos ter aí os nossos líderes, nossos gerentes, nossos diretores felizes e sem falcatrua, sem a gente fazer nada que esteja fora aí do que deve ser feito, do que agrada o coração de Deus, né? Muito bem, sejam todos bem-vindos aí, viu? Olha só, antes de qualquer coisa, quero dizer para vocês o seguinte. Eu sei que tem centenas de coisas que vocês poderiam estar fazendo neste exato momento, mas como vocês estão aqui comigo hoje, dá para ver que você escolheu investir seu tempo para crescer profissionalmente, crescer financeiramente, crescer como vendedor, crescer na área comercial. Olha, normalmente eu interajo bastante, tá? Mas essas lives de quinta-feira é para entregar o máximo de conhecimento possível para vocês. Então, assim, eu vou mandar ver, tá? Eu não vou, assim, estar interagindo muito, fazendo muita pergunta, porque eu quero entregar para vocês. Se vocês tiverem depois dúvidas, pode colocar, sem problema, coloca aí no chat. E aí no final da live eu vou começar a dar uma olhada e a gente volta a conversar aí e aí customizar, né, qualquer tipo de dúvida, tá bom? Muito bom. Legal. Sei que vocês estão procurando crescimento aí. Isso é bom demais. É exatamente isso que nós vamos falar hoje, tá bom?
Mas antes eu quero que você faça um exercício simples comigo, tá? Estou começando a toda, mas agora eu vou pedir o seguinte para você. Eu vou pedir para que você feche os seus olhos. É um exercício super bacana, muito prático de projeção. Eu quero que vocês acalmem, fechem os seus olhos e prestem atenção nas minhas palavras, tá bom? Muito bem. Eu quero que vocês imaginem o seguinte: se imagine acordar na próxima segunda-feira, tá bom? Segunda-feira de manhã, você está acordando, aí você olha a sua agenda e sabe exatamente quais clientes você vai atender na segunda-feira. Você vai olhar o seu funil de vendas e vai saber exatamente quantas oportunidades estão em andamento. Você não depende da sorte. Vai se conscientizando. Você não depende de indicações. Você não depende de um milagre financeiro no final do mês. Você tem previsibilidade. Você tem organização. Você tem confiança total. Agora eu quero que você imagine outra coisa. Imagina conseguir sustentar sua família sem viver preocupado. Imagina pagar todas as suas contas sem ansiedade. Tá tudo em dia. Imagina honrar os seus compromissos sem aquele peso constante nas suas costas. Imagina você poder investir mais na sua própria casa, investir na sua família, seus filhos, investir no reino de Deus. Imagina você olhar para o futuro com esperança e não com medo, e não com receio. Essa é a vida que a maioria das pessoas deseja. Mas existe algo interessante. Agora vocês podem abrir os olhos, tá? Existe algo interessante, meus irmãos. Quando eu descrevo essa situação, muitas pessoas imediatamente elas pensam, vem na mente delas assim: puxa, seria tão bom, mas será que é possível? Será que isso talvez não seja para mim? Ah, eu penso que isso é para vendedores excepcionais, para profissionais de alta performance. Isso é para quem já nasceu com talento. Isso é para quem conhece as pessoas certas, né? Costa quente. Mas é o seguinte, irmãos, eu quero te mostrar hoje que isso não é verdade. Combata esses pensamentos, sabe por quê? Porque os vendedores que alcançam esse nível não são necessariamente os mais inteligentes, tá bom? Nem os mais capacitados por inerência, por natureza. Não são necessariamente os mais talentosos e também não são necessariamente os mais espirituais, tá? Eles simplesmente possuem algo que a maioria não possui: estrutura estratégica, tá bom? Método, processo. E essa é uma das maiores descobertas que eu tive ao longo da minha jornada de 32 anos como gerente comercial, inclusive representando multinacionais, tá? Muitas pessoas acreditam que vendas é um dom, mas vendas não é um dom, é uma habilidade. E as habilidades podem ser aprendidas, podem ser treinadas, elas podem ser aperfeiçoadas. Agora, me responde uma coisa. Responde aqui. Quantos aqui já sentiram culpa ao vender? Pode ser que você nunca tenha falado isso abertamente para ninguém, tá bom? Mas dentro de você existe aquela sensação de desconforto. Veja se você já pensou algo assim, ó. Puxa, será que eu estou insistindo demais para sair à venda? Será que eu estou incomodando o cliente? Será que eu estou parecendo interesseiro ou ganancioso? Será que Deus se agrada dessa maneira que eu estou sendo? E aí é o seguinte, ó, sem você perceber, essa dúvida começa a sabotar o seu dia a dia, sabota as suas ações.
Você deixa de fazer follow-up, tá? Só faz 2 contatos e para. Com a mesma pessoa, tá? 2 contatos e aí você para. Não é follow-up estruturado estratégico. Você deixa de apresentar uma solução de maneira completa para o cliente, ou seja, você só faz a introdução. Conforme a reação dele, você se intimida e para. Você deixa de negociar. Na hora da negociação parece que dá um branco, né? Não é verdade? Quantas pessoas já não passaram por isso aí? Pode comentar. E aí, o que acontece? O resultado é previsível, né? As vendas são fracas ou diminuem. A tua renda também diminui. E aí a tua confiança diminui. E é o pior. O pior é o seguinte, você começa a acreditar que o problema é você. Tem alguns alunos que começam o meu curso, o método, né? E aí eles ainda estão... Tem gente que está no começo, né? Começo da carreira de vendedor, representante comercial, né? Ou corretor de imóveis. E assim, começou e tá tentando fazer e a coisa é lógico, demora um pouquinho para se constituir. E tem gente que fala assim, eu acho que não é para mim, eu vou parar. Eu não deixo parar não. Eu não deixo parar não. E depois de 2 semanas já estão me agradecendo. Se a Meire tiver por aí, ela já vai comentar aí. É verdade, Daniel, é verdade. Eu posso confirmar. É uma das minhas alunas aí. Então é o seguinte, ó. Hoje eu quero te mostrar algo extremamente importante. Na maioria dos casos, o problema não é quem você é. O problema é a forma como você está empenhando o seu dia e a forma como que você vende. Olha, existe uma diferença enorme entre caráter e estratégia. Muitos vendedores, eles confundem essas duas coisas, sabe? Você pode ter um caráter excelente, e ainda assim vender pouco. Você pode ser extremamente honesto, é uma qualidade, mas ainda assim você pode viver financeiramente pressionado, tá? Você pode amar muito a Deus, orar bastante, ter um bom relacionamento com Deus, mas ainda assim você pode enfrentar dificuldades comerciais e financeiras. Parece que não faz sentido, né? Deixa eu ser claro com vocês. Honestidade não substitui processo. Boa intenção não substitui método. Esforço não substitui estratégia. E esse é um ponto fundamental, porque durante muito tempo, muitos vendedores acreditam sinceramente que se eles trabalharem mais, é o suficiente. Trabalhar duro, trabalhar mais, quantidade. Mas é o seguinte, a verdade é que trabalhar mais não garante resultados melhores. Eu vou te falar rapidinho por quê. Se garantisse, todas as pessoas muito esforçadas, né, cedo madrugam, tá, trabalham até tarde, elas seriam super prósperas, seriam ricas, todas. Eu conheço muita gente que trabalha muito duro, trabalha bem, trabalha afinco, passa a vida inteira e não consegue prosperar. O que gera crescimento não é apenas esforço. É esforço estratégico, é esforço organizado, é esforço estruturado, meus irmãos. E é exatamente por isso que Provérbios 21:5 diz o seguinte, ó: os planos bem elaborados levam à fartura. Olha como a Bíblia já traz sabedoria para nós. Olha, a Bíblia ela não diz que a fartura vem do improviso. Ela não diz que a fartura vem da sorte. Ela diz que a fartura vem... Perdão. Não diz que a fartura vem da ansiedade, tá? Ela fala sobre planos. A Bíblia fala sobre planejamento, sobre estrutura, sobre organização. Tentem lembrar a respeito do esquema que Deus mostrou no monte para Moisés. Se não é método, organização, estrutura e planejamento.
Isso significa que prosperidade e planejamento caminham juntos, meus irmãos. Seguinte, agora eu quero quebrar uma crença que pode estar travando os seus resultados. Presta bem atenção. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, ok? Mas muitos vendedores cristãos vivem como se acreditassem que vender muito é incompatível com fé. Vocês já sentiram isso? Se projeta vendendo muito ou começa a vender muito e parece que aquilo pode estar ofendendo a Deus ou pode não estar bacana, parece que você está servindo a Mamon e aí você não pode servir dois senhores e começa o conflito e aí onde é que vai parar? Como se prosperidade fosse algo ilegítimo, né? Algo meio suspeito. Como se cobrar do cliente fosse errado. Como se crescer financeiramente fosse algo que precisasse ser justificado. Agora pensa comigo. Quando você ajuda um cliente a resolver um problema real, você está prejudicando essa pessoa? Claro que não. Quando você entrega valor verdadeiro, você está enganando alguém? Não, meus irmãos. Quando você oferece uma solução que melhora a vida de alguém, você está fazendo alguma coisa errada? Também não. Aí eu te pergunto então, por que tanta culpa? Porque durante muitos anos, prestem atenção, profissionais associaram vendas à manipulação por conta dos maus vendedores. Quantas vezes você foi atendido em alguma loja, algum serviço ou produto e você sentiu que foi manipulado? Você sentiu que o vendedor não estava sendo íntegro, sincero. Quantas vezes? Isso vai ficando impregnado na sua mente. Então, parece que vem. Você fala assim, ó, vendedor de carro, o que, que vem na sua mente? Trapaceiro. 8 anos como gerente de concessionária vendendo carro zero, viu? E a gente vende seminovo lá também, não tem problema. Mas é o seguinte, ó. Vendas de verdade não se trata de manipulação. Manipulação é manipulação. Venda é outra coisa. Venda é servir, meus irmãos. Venda é solucionar. Venda é ajudar alguém a tomar uma decisão assertiva, satisfatória. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de enxergar vendas como um conflito moral e começa a enxergar vendas como um instrumento de transformação, que é o que é. Agora eu vou fazer uma pergunta importante para você. Se o problema não é falta de caráter, se o problema não é falta de fé, então qual é o verdadeiro problema com você? Olha, o verdadeiro problema, na maioria dos casos, é a ausência de estrutura estratégica. Eu te garanto isso. Nos próximos minutos eu vou te mostrar 4 pilares que estão por trás do crescimento consistente dos vendedores que conseguem prosperar sem abrir mão dos seus princípios, com certeza, tá? Pega papel e caneta aí, vai anotando, não perca nada. Ó, primeiro pilar vou te entregar agora. Vamos lá. Eu quero que você preste muita atenção. Porque quando um desses pilares está quebrado, as vendas ficam instáveis, tá? Se 2 estão quebrados, a renda vai ficar instável. Mas quando os 4 estão funcionando juntos, os resultados começam a crescer de forma consistente. O primeiro pilar é o seguinte: prospecção. Com certeza. Ó, se eu pudesse acompanhar a sua rotina durante uma semana inteira, tem uma pergunta que eu te faria. Quantas novas oportunidades entram no seu processo toda semana?
Responda já. Ó, não quantas você fecha. Tô falando quantas oportunidades novas entram. Você tem já esse número em mente? Com certeza? Porque existe uma verdade que poucos vendedores entendem. A maioria não tem problema no fechamento. Ela tem problema no volume. Pensa o seguinte, imagina um agricultor. Se ele planta 10 sementes, ele vai ter uma colheita. Se ele planta 100 sementes, ele vai ter outra colheita. Se ele plantar 1000 sementes, vai ter outra completamente diferente, concorda? Nas vendas funciona igualzinho. Muitos vendedores querem colher mais, mas continuam plantando a mesma quantidade. Depois com certeza, depois ficam frustrados, né? Assim, não porque eles são ruins, mas porque não existe volume suficiente. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você fecha uma venda a cada 10 oportunidades. Se você gera 10 oportunidades por mês, fecha uma venda. Se você gerar 50 oportunidades, quanto que você fecha? Responde aí. 5. Entendeu? Percebeu? Muitas vezes o problema não está na capacidade de vender. Ele está na quantidade de pessoas entrando na boca do seu funil. E aqui está um erro comum. Presta atenção. Muitos vendedores, eles dependem exclusivamente de indicação ou dependem da visitação no seu ponto de atendimento. É ou não é verdade? Indicação e visitação são muito bons, são ótimos, mas é o seguinte, ó, não pode ser sua única estratégia. Porque você não controla as indicações, elas vêm, você não tem controle sobre elas, a não ser que você ligue pedindo, que já é uma prospecção. Você não controla a visitação no ponto de atendimento, não é verdade? Tem dia que entra um monte, entra todo mundo junto, tem dia que não entra ninguém, mas você controla a prospecção. Por isso que ele é o primeiro pilar. Todo vendedor que deseja crescer precisa ter uma rotina diária de geração de oportunidades. É o seguinte, ó, não não pode ser só quando sobra tempo. Ai, agora eu vou prospectar. Tem que ser todos os dias. Responde para mim. Se eu pudesse olhar a agenda da sua última semana, eu encontraria horários reservados especificamente para prospecção na sua agenda? Separadinho? Ou você faz isso apenas quando você percebe que as vendas estão caindo? Porque existe uma diferença enorme, meus irmãos. Os profissionais amadores, eles prospectam quando eles precisam. Quando a água bate, vocês entenderam, né? No nariz. Agora, os profissionais de alta performance, eles prospectam constantemente, todos os dias. E isso gera previsibilidade. Quando você controla a entrada de oportunidades, você começa a controlar os seus resultados. No meu método que eu ensino duas maneiras de prospecção. Elas são altamente estratégicas e atuais, tá? Prospecção passiva e prospecção ativa. Eu conjugo as duas. Elas conjugadas, elas conseguem gerar milhares de leads por mês. É verdade, eu posso provar. Esse é o primeiro pilar. Vamos para o segundo pilar? Segundo pilar é posicionamento. Tem uma frase que você provavelmente já ouviu. Quantas vezes você já ouviu? Ih, tá muito caro. Ah, não, 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 não. Não dá não. Quem que já não ouviu essa frase? 100% dos vendedores já ouviu essa frase. Eu quero te contar uma coisa. A maioria das vezes quando você ouve isso, quando alguém está falando que está caro, na verdade ele não está falando do preço.
ele está falando de valor percebido. Ele não percebeu o valor. Ele não percebeu que é uma oportunidade. Vou te dar um exemplo simples. Pensa duas pessoas, vendem exatamente o mesmo produto. Uma delas ela é vista como especialista. A outra é vista como um vendedor comum. Quem consegue cobrar mais? Responde aí. Certeza que você vai chutar o especialista. Agora, por quê? Porque confiança e conteúdo aumentam o valor percebido. É exatamente aqui que muitos vendedores eles erram, eles negligenciam. Eles tentam convencer o cliente antes de construir confiança. Eles tentam vender antes de gerar autoridade, ser percebido como especialista, como autoridade. Eles tentam negociar antes de demonstrar valor. Isso é muito complicado. E acabam entrando numa guerra de preço, que é o que todo mundo faz. Mas o vendedor cristão forte, ele não compete por preço, ele compete por valor. Ele entende profundamente o problema do cliente. O que acontece? Ele faz perguntas, sabe fazer perguntas, sabe ouvir, não tem ansiedade, não atropela o cliente. Ele diagnostica e ele orienta, ele ajuda. E quando o cliente percebe isso, a conversa muda. Porque ninguém quer apenas comprar um produto, certo? As pessoas querem resolver problemas. Quem consegue demonstrar melhor essa solução cria valor. Quem cria valor leva a venda para casa. Ó, posicionamento não é parecer importante, tá? Saber se posicionar é ser percebido como alguém capaz de ajudar e de proporcionar, gerar soluções. Um minutinho. Isso aí muda completamente o resultado, meus irmãos. Ó, quer um exemplo prático? Provavelmente tem um corretor de imóveis aí, que os corretores, eles... Eu tenho um caso com os corretores de imóveis, viu? Gente, é assim, ó. Imagine dois corretores de imóveis. Os dois estão vendendo apartamento no mesmo prédio, tá? É o mesmo apartamento. É a mesma localização, o mesmo tamanho, o mesmo padrão. Concordo? Praticamente o mesmo preço. O primeiro corretor, ele vai chegar e ele vai falar o seguinte, ó. Tem um apartamento à venda nesse prédio aqui. Ó, 3 quartos, 2 vagas de garagem. Tem área gourmet aqui e a localização é excelente. Ele acha que fez um grande trabalho de falar tudo isso aí, né? Só pegar o portfólio e ler. Aí é o seguinte, o cliente chega para ele e fala assim, ó, tá bom, vou pensar. Mas logo depois ele fala assim, viu, mas como é que é? Tem desconto? Dá para negociar preço? Já entrou direto na questão de preço. Agora pensa no segundo corretor. Ele, antes de falar do imóvel, ele se conecta com a pessoa. Eles têm uma breve conversação, né, simpática, sorridente, pergunta um pouco sobre eles. Daqui a pouco ele entra em perguntas mais específicas. Você pretende morar aqui ou é para investimento? Você tem filhos? Eles vão morar com você? Desenvolve, né? Ah, quais as idades? Quanto tempo você pretende morar nesse imóvel? Pouco tempo, para a vida toda? Aí vai respondendo. Ele perguntou: o que mais incomoda você na sua residência atual? Ele começa a entrar na questão de dores e desejos que o cliente já tem, mas ele não conhece, ele precisa saber para construir o atendimento.
Aí, ó, depois de ouvir tudo isso, o que que ele vai fazer? Ele vai falar assim: entendi. Então você está procurando não é apenas um apartamento, certo? Você procura mais segurança para sua família, mais espaço para os seus filhos, né? Área de quadra poliesportiva, né? De piscina, tal. E você procura uma localização que vai reduzir o tempo de trânsito, tempo perdido no trânsito. Não é isso? Olha só a diferença entre um e outro, percebeu? Especialistas conseguem cobrar mais porque primeiro geram confiança e conexão. Ó, eles não convencem, eles orientam. Especialista não empurra, ele ajuda. Especialista não fica brigando em preço, eles aumentam o valor percebido e a necessidade da urgência de solucionar aquele problema, aquele desejo ou aquela dor do cliente. Por isso que eu tenho um módulo, pessoal, específico, tá? No meu método, mostrando no detalhe como se tornar e como ser percebido como especialista na sua área. Não adianta só você ser especialista, mas você precisa ser percebido como especialista. E eu tenho um módulo só para isso. Vamos para o terceiro pilar? Ó, tá bom? Vocês estão gostando aí? O conteúdo tá bacana? Espero que vocês estejam gostando, viu? Vamos lá no terceiro pilar. O terceiro pilar é processo. Seguinte, ó. Esse talvez seja o pilar mais negligenciado pela maior parte dos vendedores. Porque muitos vendedores, eles trabalham, mas poucos possuem processo. Ó, vou te fazer uma pergunta. Você sabe exatamente? Ó, responda com sinceridade, hein? Aproveita que você está anotando aí, já anota no teu papel. Responde no papel. Quantos contatos você faz por semana? Quantas reuniões você consegue realizar? Quantas propostas você apresenta? Vai anotando aí, é só um número, rápido. Quantos retornos você acompanha? Qual é a sua taxa de conversão? Você sabe fazer taxa de conversão? Número total de pessoas abordadas, né? Dividido aí pelo... Na verdade, número de fechamentos dividido pelo total de pessoas abordadas. Isso aí vai dar uma porcentagem. É a taxa de conversão. Ó, se você não conseguiu responder essas perguntas de pronto, não tem na ponta da língua, tem uma boa chance de você estar dirigindo a sua vida comercial no escuro. E ninguém cresce no escuro, né? Ó, os vendedores, os mais consistentes, eles não dependem de motivação no seu dia, tá? Eles dependem de consistência em processos. Ele sabe exatamente o que precisa acontecer todos os dias, durante o seu dia, todas as semanas, todo mês. Já tem um estudo estratégico por trás, planejamento estratégico. Imagina dois vendedores. O primeiro ele acorda e faz o que acha que deve fazer no dia dele. O segundo segue processo estratégico bem definido. Quem você... Minutinho só que tá acabando a bateria aqui, senão cai a live e vocês não vão pegar o resto. Aê, tava cheio, não sei o que aconteceu, foi rápido. Vamos lá. Processo bem definido, né? Quem você acha que vai ter mais consistência? Claro, o segundo. Sempre, né? Porque disciplina vence motivação. Estrutura vence improviso. Processo vence emoção. Isso é libertador, meus irmãos. Ó, porque quando você possui um processo, você deixa de depender das suas variações de humor. Você está cansado, se não está cansado, né? Se fez boas vendas, não fez, como é que está o mês? Você simplesmente executa o que precisa ser executado.
Por isso que no meu método eu tenho um módulo que chama OSM, Organização, Sistemas e Métodos, tá? Tudo de ponta, tudo automatizado, para você ter facilidade de botar o trem no trilho e não tirar mais. Agora chegamos ao quarto pilar, e talvez ele seja o mais importante. Presta bem atenção, tá? Quarto pilar é mentalidade e identidade. Por quê? Porque mesmo que você tenha prospecção, mesmo que você tenha posicionamento, mesmo que você tenha processo, se a sua mentalidade estiver errada, você se auto-sabota em tudo. Quantas vezes você já deixou de oferecer algo porque ficou com medo de rejeição? Responde para mim. Quantas vezes você deixou de cobrar o valor justo, de sustentar aquele primeiro valor que você passou para o cliente? Quantas vezes deixou de insistir num acompanhamento de venda importante? Negligenciou. Quando vê, já foi. Quantas vezes você ficou preocupado com o que os outros iam pensar de você? Percebeu? O maior concorrente de muitos vendedores não está no mercado. Está dentro da sua própria mente. É medo, insegurança, culpa, dúvida. Mas é o seguinte, ó, existe algo que você precisa entender. Quando você acredita em quem você é e que genuinamente a sua solução ajuda pessoas, você deixa de ser, vender deixa de ser uma agressão. Passa a ser um serviço com propósito. Você não está empurrando algo. Você está oferecendo uma oportunidade. Você não está manipulando. Você está ajudando alguém a tomar uma decisão assertiva, a melhor decisão. E ainda tá se conectando genuinamente com outra pessoa, uma nova pessoa, podendo levar inclusive ela até o Senhor. Olha que bênção. Quando você tem essa convicção crescendo dentro de você, a sua comunicação ela vai mudar. A sua postura muda. Sua confiança muda. Seus resultados vão acompanhar, meus irmãos. Os resultados mudam também. Agora é o seguinte, ó. Quero que você observe algo. Mais um pouquinho de água. Prospecção sem posicionamento gera esforço excessivo. O posicionamento sem processo gera instabilidade. O processo sem mentalidade gera autossabotagem, não é verdade? Mentalidade sem ação vai gerar ilusão. Você precisa dos 4. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que nenhum deles depende de talento, de um talento especial. Todos podem ser aprendidos. Todos podem ser desenvolvidos. Todos podem ser fortalecidos. Ó, existe um grupo de erro, tá? Existem um grupo de erros que faz milhares de vendedores permanecerem presos, mesmo conhecendo os princípios que eu acabei de falar. São erros que mantêm bons vendedores presos. Eu quero que você preste muita atenção. Agora você entendeu os 4 pilares, certo? Eu quero falar sobre algo que talvez esteja impedindo você de avançar. Porque o problema de muitos vendedores não é falta de informação. Talvez não seja o seu problema também.
é a repetição de erros que parecem pequenos, tá? Mas custam caro ao longo dos meses e dos anos. Ó, erro número 1. Você trabalhar sem números. Ó, vou te fazer uma pergunta. Se eu pudesse perguntar agora, ó, quantas oportunidades você precisa gerar para fechar uma venda? Você sabe? Tá? Lembra aquela taxa de conversão que eu falei? Muitos não sabem, e isso é perigoso. Imagina um empresário que não sabe quanto vende. Imagina um motorista que não sabe para onde está indo. Pensa num agricultor que não sabe nem o que plantou. Parece um absurdo, né? Mas é exatamente assim que muitos vendedores trabalham. Sem indicadores, sem meta, sem acompanhamento, sem clareza. Quem não mede, não melhora. Fica no achismo. Quem não acompanha, não controla nada. Quem não controla, não cresce, meus irmãos. Você precisa conhecer os seus números. Você precisa saber quantos contatos você faz, quantas reuniões você realiza. Tudo estou falando no mês e depois por semana, tá? E depois por dia. Na verdade, ao contrário é melhor. Mede por dia, verifica se isso está acontecendo por semana e verifica se isso está acontecendo por mês. Veja quantas propostas você envia, quantas vendas você fecha, tá? O que é medido pode ser melhorado. Olha o erro número 2. Você esperar por motivação. Tem muita gente que é assim, ó. Ai, quando eu estiver mais animado, aí eu vou prospectar. Hoje eu estou num dia terrível. Ah, eu preciso de um café, senão não vai. Quando eu estiver inspirado, aí eu vou produzir um conteúdo diferente, aí tentar inventar uma forma de poder ser percebido como um especialista ou como uma autoridade. Ou que eu vou, o tipo de discurso, né, de speech que eu vou fazer com o meu cliente. Quando eu estiver mais disposto, eu vou organizar o meu processo. Ai, por enquanto deixa assim, vai. Eu me entendo na minha bagunça. Vocês já ouviram isso, né? Ó, vendedores cristãos de alta performance não funcionam assim. Eles não esperam sentir vontade, eles simplesmente executam. A disciplina faz o que a emoção não consegue fazer. A disciplina produz resultados mesmo em dias difíceis. Eu já tinha um diretor que falava isso. A verdade é que a maioria dos resultados extraordinários, eles nascem de ações simples, repetidas durante muito tempo, entendeu? Olha o erro 3. Acreditar que o problema é o mercado. Ah, o mercado tá ruim, agora tem Copa, as pessoas só querem saber de ver jogo, tem eleição, e aí ninguém quer comprar nada, enquanto não tem, não vê o que vai acontecer. Ou a minha região é ruim, é fraca de venda, né? Tá? Ou a minha área tá difícil. Ó, pensa nisso aqui, ó. Mesmo em momentos difíceis, existem pessoas crescendo, não é verdade? Mesmo em mercados desafiadores, existem vendedores batendo meta. É ou não é verdade? Mesmo em crise, existe empresa prosperando. Quem que já ouviu dizer que na crise sempre tem oportunidade? O que muda? A estrutura. Estrutura estratégica, processo estratégico, execução consistente. É muito mais confortável você culpar o mercado, culpar outras coisas, né? Mas é muito mais poderoso assumir a responsabilidade pelo seu crescimento. Olha o erro 4. Você confundir fé com passividade.
Ah, tudo no tempo de Deus, né? Esse é um dos erros mais comuns aí de vendedores cristãos. Eles acreditam que fé é saber esperar. Peraí que eu vou tomar água de novo, que a minha garganta hoje tá secando. Quem melhor para falar de fé senão a palavra de Deus? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que oravam e agiam. Planejavam e executavam. Confiavam e trabalhavam. Consagra tudo ao Senhor e os teus caminhos serão abençoados. É os teus trabalhos, é o que você faz, será abençoado. Você tem que fazer. Não adianta consagrar sem fazer, né? A fé verdadeira, ela não elimina a ação, ela fortalece a ação. A fé, ela não substitui a responsabilidade, ela fortalece a responsabilidade. Por isso que um vendedor cristão forte, ele não vive esperando a oportunidade, ele cria as oportunidades. Ele não vive esperando resultado, ele constrói resultado. Ele não vive esperando prosperidade, ele planta todos os dias e colhe depois. Tudo que planta, certamente cegará. Não é o que diz a palavra? Aqui tem um ponto importante. Ó, talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, né? Faz sentido, Daniel. Eu entendi. I got it. Eu preciso melhorar. Mas tem uma diferença enorme entre entender e implementar. Quantas vezes você entendeu tudo, pegou todo o esquema, pegou a visão? Gente, pode ser daqui a pouco você senta, bom, deixa eu botar meu plano. Aí já não consegue mais. Já não lembra direito o passo a passo. Não tem destrinchado. Parece que estava super claro, de repente não está mais tão claro. E se você deixar isso então para segunda-feira para fazer, piorou. É ou não é verdade? Conhecimento sozinho não transforma ninguém, gente. A implementação transforma. Foi exatamente por eu perceber isso que eu desenvolvi a minha mentoria. Por isso que eu desenvolvi o meu método, tá? Por esse tempo todo aí de gerência, né, eu percebi que muitos vendedores tinham boa intenção. Eles tinham vontade, bom caráter, fé, trabalhava duro, mas não tem direção. Justamente porque não sabe fazer o método. Setar, né? Como é que o GPS constrói a rota? Você não sabe, você só põe lá o destino, não é? Né? Depois você vai seguindo o GPS. Maravilhoso. Passo a passo, com o cara falando e mostrando. Isso é o método, gente. É o seguinte, essas pessoas não tinham estrutura. Elas não tinham método claro. E por isso elas continuavam enfrentando os mesmos problemas. Os meses passavam, os anos passavam, e a situação permanecia praticamente igual para elas. Aí eu organizei, primeiro em cima da minha própria experiência, porque eu precisava do método, porque eu já fui esse cara. Gente, eu era vendedor no meu começo, a pessoa passava na frente da loja e eu ficava assim, ó, não entra, não entra, não entra. Porque eu era tímido, eu morria de vergonha. Eu não queria que a pessoa entrasse porque eu ia ter que atender. Pensa nisso. Isso tem uns 35 anos atrás. Hoje eu sou uma pessoa transformada. E o método foi em cima da minha experiência. Eu organizei um processo para ajudar vendedores cristãos, em cima da minha experiência, a desenvolver exatamente os pilares que a gente conversou hoje. Eu falei os pilares, mas você precisa do método para você poder implementar.
prospecção, posicionamento, processo, mesa de negociação, mentalidade e identidade de forma prática, aplicável, alinhada com os princípios cristãos, meus irmãos. Porque eu de fato acredito que você não precisa escolher entre prosperar e agradar a Deus. Não acredito. Isso é um fato. Fato vivido. Você pode fazer as duas coisas. Você pode crescer financeiramente sem abrir mão dos seus valores, meus irmãos. É só prova disso. Você pode vender mais sem estar manipulando ninguém. Você pode desenvolver alta performance sem perder a sua identidade. Exatamente essa transformação que eu consegui buscar dentro dessa mentoria, tá? Ó, na mentoria você encontra não apenas motivação, você vai encontrar direção, estratégia, acompanhamento, ferramentas estratégicas de última geração e muito processo, irmãos. Você tem monitoramento porque não só você faz as aulas gravadas, mas uma vez por semana eu faço uma reunião mentorada. E sai estratégia customizada um por um. Então eu monitoro e corrijo. E implementa coisas novas, né? Então assim, ó, tudo aquilo que ajuda um vendedor a sair da estagnação e construir crescimento consistente é o que a gente tem no método. Olha, queridos, deixa eu falar uma coisa. Se você sente que chegou a hora de parar de improvisar, de começar a construir uma estrutura verdadeira para suas vendas, eu quero te convidar, de coração, a dar esse próximo passo. Se você achou bacana tudo que eu te falei e sentiu que está na hora de você começar esse método com a minha mentoria, escreve aí nos comentários, mentoria. Aí eu vou conversar com você em particular. Eu vou entender o seu momento, eu vou entender os seus desafios, eu quero fazer algo customizado para você. E eu vou mostrar como funciona o processo, sem pressão, sem compromisso. Vamos bater um papo bacana, mas vai gerar muita clareza. Porque é o seguinte, talvez o que esteja faltando entre você e o próximo nível não seja esforço mais, meu irmão. Talvez seja apenas direção estratégica estruturada. Eu creio piamente nisso. Olha, antes de encerrar, eu quero deixar uma reflexão para vocês. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando vender mais. As poucas trabalham para se tornar o profissional capaz de sustentar vendas superiores. Essa é a diferença. O foco não deve estar apenas em aumentar o resultado. O foco tem de estar em se tornar uma pessoa capaz de gerar de forma consistente e íntegra, gerar esse resultado. É exatamente isso que eu desejo para você. Que você se torne um vendedor mais preparado, mais disciplinado, mais confiante, mais estratégico, mais próspero e, acima de tudo, um profissional que honra a Deus através do seu trabalho. Porque, ó, prosperidade sem princípio é perigosa, você sabe. Mas também princípio sem estrutura gera limitação. Você precisa dos dois: princípios e performance, fé e ação, propósito e resultado. Certo? É isso aí, pessoal. Ó, just in time. 2 minutos para as 9. Bacana, hein? Tá aberto para perguntas, pessoal.
Vou dar mais uns minutinhos aí. Obrigado. A Meire tá aí, ó. A Meire, querida. Super início de mentoria com o Daniel. É isso aí, Meire. Ó, tá aberto a perguntas, tá? Se vocês quiserem, façam suas perguntas agora. Eu faço questão de responder, tá? Vamos lá. E quem quer lá a mentoria, o método, comenta aí. Boa, Matheus falou da parábola dos talentos. Amei, ó, Daniel, seu curso é incrível, tá mudando a minha vida. Louvado seja o Senhor. Essa é a meta. Muito bom. Valeu, Meire. Aqui. Aí, o Felipe também, ó. Felipe também. Super recomenda. Valeu, Felipe. É isso aí, vamos ver. Muito bom, pessoal. Tô aí. Ó, mais um minutinho aguardando. Quem quiser mandar sua pergunta, manda, que a gente vai encerrar. Aí só quinta-feira que vem. Inclusive, se vocês quiserem sugerir temas, tá, para as lives, fiquem à vontade, coloquem para mim e eu vou trazer estratégia específica para o que você pediu, tá? Pode colocar. Muito bom, gente. Obrigado, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, né? Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe a vida de vocês, que abençoe a sua família, abençoe o trabalho de vocês, né? E próxima quinta, mesmo horário, eu tô aí. Obrigado, Senhor. Senhor, abençoa cada um que está aqui comigo, cada um que passou por aqui. Abençoe esses vendedores cristãos a poderem ter mais performance, Senhor, mas também mais paz, mais integridade, mais propósito. Te amamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Continuamos aqui em espírito, hein? Espírito e verdade, meus amados. Deus abençoe a todos aí. Fiquem com Deus.